Olá, tudo bom? A tia tá com tanta saudade de vocês que eu fiz esse vídeo, embora não sou muito craque, mas deu para improvisar um pouquinho, tá bom? Essa é a revista que nós estávamos estudando, olha só o rostinho, sintam-se representados por esses rostos aqui, tá bom? Cada um de vocês. Estou com muita saudade e logo tem, em nome de Jesus, creio que estaremos em sala de aula. No trimestre que passou, nós estávamos estudando sobre os amigos de Jesus. Lembram? Vamos dar uma recapitulada? Quem eram os amigos de Jesus? Vamos lá. O amigo do noivo, João Batista. Os amigos que fizeram pedido arriscado, Tiago e João. O amigo que aprendeu a amar, João. O amigo impulsivo, Pedro. O amigo oculto, Nicodemos. A amiga distraída, Marta. A amiga atenciosa, Maria. O amigo querido, Lázaro. O amigo arrependido, Zaqueu. O amigo que traiu, Judas Iscariotes. A amiga que deu uma grande notícia, Maria Madalena. E aí, nós não tivemos essa lição aqui, falando sobre Tomé, o amigo desconfiado. Vamos dar uma lembrança de como foi essa historinha? Tomé foi um dos discípulos de Jesus. E aí, quando Jesus ressuscitou, ele não viu Jesus pessoalmente. E as outras pessoas já tinham visto e falaram para ele, mas ele não acreditou. E ele disse assim, que só acreditaria quando visse com os próprios olhos. E quando finalmente Jesus encontrou ele, mostrou as mãos furadas dele, disse o seguinte: benditos são aqueles que creram e não viram. E ele estava falando da gente, já pensou dessa forma? Porque nós cremos que Jesus ressuscitou, vive lá no céu em nosso coração, mas nós não vimos com os nossos olhos, mas nós cremos pela fé. Esse foi um amigo desconfiado. E a lição 13 falou o seguinte: nós somos os amigos de Jesus. Quem é esse nós aí? São só da época da Bíblia, ou os de hoje, ou os do futuro? Não, esse nós somos amigos de Jesus, quem são? Milena, Gabriela, Daniele, Estevão, Paola, Vinícius, Ana Clara, Rian e até mesmo a tia Elisângela. E o textuário dessa lição dizia o seguinte: vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. João, capítulo 15, versículo 14. A palavra de Deus disse isto, que quando nós nos achegamos a Cristo e fazemos o que Ele nos manda, e onde que está escrito as coisas que Ele nos manda? Na palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco, e lá nela está escrito todos os mandamentos que Ele quer que a gente faça. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, mais o que? Obedecer os nossos pais, amar os nossos irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus e ela contém coisas maravilhosas, como nós devemos portar com os nossos amigos, com os nossos pais, com os nossos empregadores, com os nossos cônjuges. O que é cônjuges? Maridos e esposas. Enfim, Deus nos deixou um manual de vida e é a palavra de Deus. Então, não adianta falar, mas o que Cristo mandou que a gente faça? Quer mesmo saber? Vamos ler a Bíblia, porque a Bíblia contém tudo. E tem um detalhe: quando nós temos um amigo, para sermos amigos, essa pessoa tem que ser íntima, ou seja, nós devemos conhecer ela, conversar, às vezes a gente sabe os gostos, sabe tudo sobre ela. E se eu quero saber tudo sobre Jesus, é aqui. E para mim ser amiga dele, eu também tenho que me aproximar dele.
não é só imaginar que ele está lá no céu, não está nem aí para mim. Cristo, ele é um Deus pessoal. Ele quer saber de nós, como nós estamos, mas para isso nós devemos conversar com ele. Como que nós fazemos isso? Em oração. Então, não deixamos a Bíblia encostada, jogada, né? Não, vamos fazer leitura dela. Aproveitar esse tempo que estamos em casa e fazer uma leitura diária dela, se alimentar da palavra de Deus para ficarmos, fortes, bem fortes espiritualmente, ok? Então, essas duas lições que eu acabei de falar faziam parte desta revista aqui. Os Amigos de Jesus, tá bom? Agora nós temos revista nova. A revista nova é o seguinte: esse trimestre inteiro nós vamos aprender sobre igreja, casa de Deus. E olha só que interessante, no meio de turbulência que nós estamos vivendo, que não estamos indo para a casa de Deus, mas nós vamos aprender que igreja, casa de Deus. Eu fiz um esquema bem legal, improvisado, mas vai ficar bem claro para vocês, tá bom? Vamos lá? Igreja, casa de Deus. Esse é o trimestre que nós vamos estudar. Igreja, casa de Deus. E nesse trimestre nós vamos estudar sobre comunhão, oração, adoração, onde nós aprendemos a palavra, isso tudo na igreja, onde nós servimos a Deus, é onde Deus fala sobre os dons, né, que nós adquirimos na igreja, onde é se falado a verdade. A igreja é o abrigo, é lá onde tem curas, a alegria, é um lugar de alegria e é um lugar também de fazer discípulos. E a lição 13 vai falar sobre somos a casa de Deus. Eu quis destacar a lição 13, embora a gente vai ter ela lá na lição 13, pelo seguinte: como vocês observaram, igreja, casa de Deus, mas nós não estamos reunindo no momento. Mas lá acontece tudo isso. Mas nós somos a casa de Deus também. Então, não importa aonde você estiver, você é a casa de Deus. Mantenha-se como casa de Deus, santos, santificados em Cristo Jesus. Mesmo que nós não estejamos nos reunindo, mas nós podemos exercer tudo isso aqui, aonde nós estivermos, em casa, na escola, né, com nossos familiares, ok? Não esqueçam disso, tá bom? E eu tenho certeza que logo, logo nós estaremos reunidos na igreja. Mas não esqueçam disto, somos a casa de Deus. A lição de número 1, que a gente vai estudar especificamente, seria esse domingo, vai falar sobre um lugar de comunhão. É o assunto da lição. E o textuário diz o seguinte: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Salmos 133, 1. Que bonito este versículo, não é mesmo? Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido. Isso que Deus pede de todos nós, que nós vivemos unidos com todos. E nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, lá em Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Vamos fazer uma leitura bem rápida? Vamos lá. Atos está no Novo Testamento. Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e no partir do pão e nas orações.
Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e gentileza, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias apresentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Tá vendo essa passagem aqui? Aconteceu com as primeiras conversões. Mas vamos lembrar essas primeiras conversões? Bem, como vocês sabem, Jesus Cristo ressuscitou, não é mesmo? Quando ele ressuscitou, ele teve um contato com os discípulos dele. E aí ele falou para os discípulos dele que ele ia para os céus, mas não deixaria eles sós e enviar um consolador. Mandou que eles ficassem em Jerusalém até que houvesse a descida do Espírito Santo. E um certo dia eles estavam unidos em oração e aí o Espírito Santo desceu numa festa chamada Pentecoste. A gente está fazendo agora, explorando as Escrituras, tá bem? Então, nessa festa de Pentecoste, Pedro, depois daquele avivamento, se sentiu tão corajoso que o que ele fez? Pregou a palavra de Deus. Aquele homem impulsivo, né? Que fez algumas coisas que não agradou a Deus, mas naquele momento ele se encheu de tamanha ousadia que pregou por a palavra de Deus por uma multidão e quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. E aí começou a primeira igreja de Cristo. E eles viviam dessa forma que eu acabei de ler em Atos 2, capítulo 42 a 47. Eles viviam de forma em união, repartindo tudo o que tinham com todos. E é assim que Cristo quer que a igreja dele seja, viva em união. Vocês ouviram que a palavra em destaque foi comunhão. Mas você sabe o que significa a palavra comunhão? Bem, o dicionário diz o seguinte, que comunhão é realização de algo comum ou sintonia de sentimentos, de modos de pensar, agir ou sentir, uma identificação. E é isso que nós fazemos na igreja. Quando nós vamos à igreja, nós estamos em sintonia com o mesmo sentimento de adorar ao Senhor, com aquele sentimento, algo comum entre todos, né? Que é adorar, louvar, agradecer a Deus. E é assim que nós fazemos quando estamos na igreja, no mesmo propósito, comunhão. Estamos unidos, né? Em Cristo Jesus com aquela finalidade, adorar ao Senhor. E aí, nós vemos a parte de baixo. Uma igreja que tinha no coração a comunhão. É sobre esse amor que devemos amar nossos irmãos. Se por acaso nós não tenhamos esse sentimento de comunhão e amor, saiba que estamos desobedecendo a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo para trabalhar em nossos corações e que nós venhamos a quebrar essa barreira e amar todos igualmente. Porque que é isso que Cristo quer de nós. Um amor em comunhão com todos, como se fossem nossos irmãos. E na casa de Deus não há lugar para picuinha, porque Deus é amor. E vamos entender da seguinte forma. O nosso alvo é Cristo Jesus. Para nós acertarmos o alvo, Cristo Jesus, devemos fazer o que mesmo? Tudo que Ele nos manda, não é mesmo? Se Ele nos manda amar o nosso próximo como a nós mesmos e não estamos fazendo, não estamos sendo amigos dele. Então, se o nosso objetivo, nosso alvo é Cristo Jesus,
devemos fazer o quê? Amar os nossos irmãos, independente de quem seja, como também os nossos inimigos. Porque Jesus é amor e Ele nos deu esse exemplo. Então, nós devemos exercer esse amor contínuo. Humanamente, é impossível, porque nós guardamos coisas, né, que não agrada a Deus. Então, se você, eu, não sentimos esse amor sincero, pedimos a Deus para que nos dê por esse amor, que eu tenho certeza que Ele vai nos dar. Amém? E aí, fim. Esse é o fim da nossa lição. Mas, como sempre, eu não vou deixar de não fazer atividade com vocês. Vamos lá? Atividade. Tarefa de casa. O que eu peço para vocês? Que vocês façam esta casinha aqui. E dentro dela, escreve lição 1, comunhão. E o que vocês entendem o que é comunhão? Com as suas palavras, tá bem? Aí podem pintar, fazer como acharem legal, tá bom? Essa é a atividade de casa, sem reclamação, ok? E agora, tenho certeza que vocês estão muito curiosos com o quê? Com o potinho da amizade. Lembra da nossa pontuação? Pois é, ela vai continuar, sim. E esse trimestre eu ainda não bolei algo que dê para trabalhar à distância, mas nós vamos premiar, sim, o potinho da amizade. Deu 51 corações, de 5 pares, de 5, né? Escreva na palavra Jesus, como a gente combinou, 51. E aí a tia vai bolar de alguma forma para vocês estarem recebendo o presentinho de vocês, tá bom? Então, ó, vocês esforçaram muito e teve muitos corações mesmo e vocês estão de parabéns. Continua assim. Bem, eu não sei como que vai ser a nossa próxima aula, mas se nós não tivermos, a tia vai dar uma improvisação de alguma forma para que vocês tenham, como também as revistas de vocês. Então, todas aqui comigo, tá bom? E eu vou estar levando nas casas de vocês para vocês estudarem, ok? Então, era só isso. Fica na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês de uma forma tremenda. Confia no Senhor, tá bom? Não se preocupa com tudo que está acontecendo, mas vamos perseverar unânimes na graça de Deus. Amém? Então, vamos fazer uma oração rapidinho. Senhor, meu Pai, estás no céu, muito obrigado a Deus por esta aula. Que o Senhor possa alcançar cada coração, Senhor, com esta aula, com essa palavra, que venha trabalhar em cada coraçãozinho. Tira, Senhor, todo medo, toda tristeza, Senhor, todos os anseios. Tira tudo, ó Pai, que só possa reinar a Tua paz. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Tchauzinho. Vou deixar um videozinho depois ensinando como fazer a casinha, tá? Tchau.